Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. A gente do outro lado, tudo ok, graças a Deus. E vamos para mais um vídeo. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai comentar com vocês sobre um assunto, né? Que um dos nossos inscritos aqui no nosso canal mandou pra gente. A seguinte dúvida dele é: por que algumas codornas minhas estão botando ovos pequenos, tá? A codorna dele está botando ovo pequeno e aí a gente vai tentar solucionar aqui, ajudando ele de alguma forma, tá? Mas se você também aí do outro lado tem alguma dúvida, já deixa pra gente nos comentários, tá? Que a gente vai tentar gravar um conteúdo aqui explicando sobre a sua dúvida e talvez a sua dúvida seja a mesma de outros aqui. Mas antes disso, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho de notificação para que você fique por dentro de todos os vídeos que serão postados aqui no nosso canal. Muito obrigado a cada um de vocês que estão chegando, a família continua crescendo. Sou grato a Deus demais por cada um de vocês aqui do outro lado. Um abraço no coração. Sem enrolação, pessoal, bora pro vídeo? Então, pessoal, a dúvida dele é essa, né? Por que as minhas codornas estão botando ovos pequenos, tá? Não sei se são todas as codornas dele, tá? Vou ver se eu acho que o nome dele depois deixa aqui. Meu amigo, muito obrigado, tá? Por você ter mandado pra gente aqui a sua dúvida, né? Deixado nos comentários aqui. E como eu prometi pra você, eu ia gravar um conteúdo aqui para poder explicar a você mais detalhadamente, tá? Então é isso aí, vamos lá, pessoal. Vou pegar alguns ovos aqui, tá? E vou mostrar pra vocês a diferença. Pessoal, então peguei ovos ali, ó. Podem ver aqui. Depois eu vou mostrar pra vocês direitinho. Estou com esses dois ovos aqui que são maiores. E esses dois aqui, ó. Dá pra gente ver, né? Que são bem menores. Vou tentar mostrar pra vocês aqui. Não sei se vai dar pra vocês perceberem direitinho. Olha aí, ó. Mas dá pra saber, ó. Tá vendo? Esse aqui é bem maior. Esse aqui é bem menor. Então vou explicar pra vocês. Pessoal, as nossas codornas, como todas as codornas de todos os criadores, sempre vai estar oscilando essa questão aí. Por isso que os ovos têm que passar por uma seleção. Nem sempre você vai vender, ou seja, para consumo, ou seja, para ovos, envio de ovos férteis, ovos pequenos. A gente está falando, pessoal, questão dos ovos ser micros, né, micros ovos, aqueles ovos bem pequenininhos, tá? Não estamos falando na questão da taxa de fertilidade. Está tratando de tamanho de ovos, tá? Tem um vídeo no nosso canal sobre o peso ideal dos ovos, mas a gente está falando aqui o porquê que uns ovos são maiores e os outros são menores, tá? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A gente vai explicar por que essas codornas põem alguns ovos menores e as outras codornas põem os ovos maiores, ou todas as codornas, dependendo do criador aí, estão pondo ovos menores. Vocês viram que eu peguei dois ovos aqui de tamanho, 4 ovos de tamanho diferente, tá? Então dois foram menor e dois maiores. Foram ovos que a gente pegou aqui mesmo, de uma vez, mostrando para vocês porque a gente também acontece isso com a gente, tá? Nem sempre as nossas codornas vão pôr ovos grandes. A primeira coisa, pessoal, que influencia bastante no tamanho dos ovos das suas codornas é a alimentação, tá? Se você tem uma alimentação balanceada, uma alimentação que tem suprido a necessidade das suas aves, primeiro, pessoal, é uma alimentação que você tem que ter balanceada, tá? É uma alimentação que vai dar o teor de proteína, de cálcio para suas aves, tá? É uma alimentação que vai agregar bastante na postura dela. Então, a ave, quando ela está deficiente de algumas proteínas, de alguns suplementos, essas aves provavelmente vai ter uma queda muito grande na postura. Vamos botar? Vamos. E também com isso vai diminuir o tamanho dos ovos, tá? Uma ave bem nutrida, uma ave bem alimentada, essa ave provavelmente vai ter um rendimento maior e pode ser que tenha os ovos bem maiores, tá? Outro fator, pessoal, além da alimentação, é a água, tá? A água disponível para suas codornas 24 horas à vontade, tá? Não pode deixar faltar água. Isso também vai influenciar bastante na queda de produção e no tamanho dos ovos das suas codornas. Então toma muito cuidado. Às vezes você tem uma ração de qualidade, mas está deixando desejar na água, né? Tá faltando água, tá esquecendo de colocar água. Para quem trabalha com reservatórios, tá? Para quem tem que ficar abastecendo reservatório, então tem que tomar muito cuidado. Nem sempre dá para a gente fazer aquilo naquele horário, tá? Ou por algum imprevisto, ó, vaza água, entorna água. Então se as aves ficar sem água, vai também
ocasionar esse problema. Eu não sei se é o problema do nosso amigo aí, mas tem outros fatores que pode ser que algum desses fatores é que vocês aí do outro lado, é que ele também tá pecando bastante e aí acaba atrapalhando, né, na postura das suas aves. Outro fator, pessoal, além da alimentação e da água, é genética, tá? Tem algumas codornas que vão produzir ovos menores, outras codornas vão produzir ovos maiores. Do mesmo jeito, que é igual o vídeo que a gente falou, no último vídeo que a gente falou aí, que tem codornas que vão crescer mais e codornas que não vão desenvolver tanto, sendo de ovos grandes, sendo de ótima genética. Algumas codornas vão bater peso alto, outras não. Então isso, pessoal, oscila muito, porque a gente está falando de criação, tá? Pode oscilar bastante, ao mesmo tempo que você tem uma ave aí que esteja produzindo ovos grandes, do mesmo lote dessas aves, das mesmas genéticas, né? Nascida dos mesmos tempos, no mesmo dia. Então pode ser que essas outras aves não vão botar ovos maiores. Aí, Elias, mas por que isso acontece? Porque, igual a gente está falando, pessoal, o processo de desenvolvimento das aves, tá? Nem todas as aves vêm com a mesma genética, mas não tem o mesmo processo de desenvolvimento. Algumas aves nascem por últimas, algumas aves nascem mais fracas. Elas até vingam, né? Até conseguem desenvolver, crescer ali, mas na hora da produção, às vezes não tem ótimo resultado. E outra coisa também, pessoal, é o cuidado, tá? O cuidado ali inicial com essas aves. Se você deixar seu lote de codorninhas recém-nascida, né, começar a adoecer, e depois você conseguir recuperar, provavelmente esse processo ali que elas passou ali, que você teve que ter um outro cuidado, dar medicamento a elas aí para tentar segurar novamente a saúde dessas codornas, provavelmente vai atrapalhar também na produção final dela, porque as aves elas não vão desenvolver o suficiente para ter uma ótima postura e até mesmo para desenvolver alguns ovos grandes, tá? Outra coisa, pessoal, também influencia bastante aí no tamanho dos ovos das suas codornas aí, é a seguinte coisa: você tem que ter uma mentalidade que as suas aves vão iniciar a produção, tá? Além da genética que a gente falou aqui, tá? Você tem que fazer uma seleção das aves. Viu que aquelas aves só botam ovos pequenos? Então tenta ver se você consegue descartar essas aves, tá? Não adianta, pessoal, ficar mudando ração, tá? Se é uma ou outra, tenta descartar as aves que não desenvolveram bem, as aves que são mais fraquinhas, mas estão botando ainda. Provavelmente essas aves vão botar ovos menores, tá? Então acaba descartando essas aves e repondo outras aves melhores no lugar para que você tenha um ótimo resultado. Porque, pessoal, é igual o macho, né? Macho de codorna. Às vezes os machos não são do mesmo lote, tá? Nascido no mesmo dia, mas são machos que não apresentam uma quantidade boa de esperma na bolsa. Então a gente tem que descartar esses machos, não serve para ser reprodutor, e acrescentar outros melhores no lugar para a gente ter um ótimo resultado. Do mesmo jeito, as codornas fêmeas, nem todos vão botar ovos grandes, mas se todas estão botando ovos menores, então provavelmente tem algum problema referente à alimentação, referente à água, referente à genética das suas codornas. Agora o assunto primordial que eu quero conversar com vocês, e vou virar a câmera aqui e mostrar para vocês no detalhes, é sobre as nossas codornas. Idade de codornas oscila muito. A idade de codornas vão também destinar para vocês aí, do outro lado aí, o tamanho dos ovos, tá? Então vem cá que eu vou virar a câmera e acompanha com a gente aí. Então, pessoal, eu não sei se vocês já lembram, né? Eu falei sobre algumas codornas que estavam aqui, ó, tá? Comentei com vocês aí sobre as codornas que estavam aqui, que o rapaz veio e levou. Por quê? Essas codornas que estavam aqui, em cima aqui, né? Na realidade são essas que estavam aqui embaixo aqui, ó, tá? Bem antes da gente colocar as outras aqui. E na mudança que a gente fez aqui de pintar as gaiolas, eu peguei as codornas mais velhas que estavam aqui, era da baia 1, 2, 3 e 4, e coloquei elas ali em cima. E as que estavam ali em cima, mais novas, foi as que eu desci cá para baixo. Mas mesmo assim, ficou duas baias de codorna mais velha ainda. São codornas que estão em uma boa produção, é a baia 1 e 2. A 3 e 4 foi que a gente descartou. O rapaz veio aqui e buscou, né? Ele levou
Então a gente tem aqui, ó, essas codornas que entraram aqui, que eram as novinhas que estavam ali em cima, que 4, 5, 6. Então a gente trouxe essas codornas aqui para baixo, pegamos as mais velhas, colocamos lá em cima e o rapaz levou elas, tá? E aí o que que acontece, pessoal? A gente tá aqui com essas aqui, ó, da baia 1 e 2, são restos de ovos de ontem, tá? Que a gente ainda tem que fazer aqui, coletar esses ovos, tá? Eu sempre mostro para vocês aí, ó, que são ovos que elas põem, né, são ovos que elas põem no final do programa de luz. Então são alguns que põem bem tardezinho e aí acaba que a gente deixa para poder pegar no outro dia. Então, pessoal, o que que acontece aqui, ó? Vamos lá explicar para vocês. A idade das codornas vai influenciar bastante, mas bastante também no tamanho dos ovos das codornas. Codornas mais novas, novinhas ali iniciando a sua postura, entre os seus 45 a 60 dias, tá? Que é um prazo que algumas pessoas falam que as codornas deles entram em postura também. Então, você vai ter os primeiros ovos bem pequenos, isso é fato, tá? Codornas novas não vão botar ovos grandes inicial. Depois, pessoal, com o tempo, o sistema reprodutor das codornas começam a amadurecer. E com isso, o que que acontece? As nossas codornas começam a botar ovos maiores. Por quê? Porque o sistema reprodutor da codorna não está pronto ainda para colocar uns ovos grandes. E com isso, tem muitos criadores que esforçam as suas aves a postura, né, uma postura mais precoce, e acaba perdendo as suas codornas, aquelas codornas que a gente sempre pega aí, que estão com os ovos agarrados ali, né, na sua croaca ali, no seu sistema reprodutor. Algumas até põem a croaca para fora também, devido a isso, porque a gente dá uma ração de ótima qualidade para nossas codornas em um tempo que ela ainda não estão pronta para iniciar a postura. Mas muitos criadores querem ver os ovos e acaba acelerando o processo. E a ave, como não está com o sistema reprodutor pronta, ela às vezes não consegue colocar esses ovos para fora. Então, um dos fatores é quando elas iniciam a produção. Aí os ovos serão menores. A partir da segunda e terceira semana, os ovos já se equalizam mais ou menos o tamanho daqueles ovos que as suas codornas vão estar pondo ao decorrer aí da sua fase de produção. Exceto que quanto maior a ave, né, e maior o desenvolvimento dela e a nutrição dela, ao decorrer do tempo ela vai mudando o tamanho dos seus ovos. Então, pessoal, o que que acontece? Do mesmo jeito que as suas aves iniciaram a postura, elas vão finalizar a postura. E o incrível que parece que é tipo um efeito dominó, né? Começou com os ovos pequenos e vai finalizar a postura também com os ovos menores, tá? Aves que estão em torno aí de 10, 11 meses, provavelmente vai ter ovos menores do que as aves que estão já em plena fase de postura ali, aves que estão com 4, 5, 6 meses, tá? Então, vou mostrar para vocês aqui de novo, ó. Eu tenho essas aves aqui que são aves mais novas. Olha o tamanho desses ovos, ó. Então, deixa eu ver se eu pego aqui, ó. Uns dois aqui, ó, bem aleatório. E esses dois aqui é que eu peguei para mostrar para vocês no início do vídeo, ó, que é bem nítido, né? Ó, o tamanho dos ovos. Esses dois ovos aqui eu peguei aqui, pessoal, ó, na baia de número 1 e 2. E ainda a gente tem mais outros aqui, ó. Esses dois eu peguei aqui. Deixa eu deixar esses aqui separados, pessoal, para não misturar, tá? E esses dois que eu coloquei aqui, ó, aí eles aqui, ó, coloquei aqui agora. Dessa mesma baia tem esses outros dois aqui, ó. Falei pra vocês, ó, bem menor, né? Então ficou esses 4 aqui, um só é mais maiorzinho, mas os outros 3 é menor. Por quê? E isso, pessoal, não acontece com essas outras aves aqui, ó. Podem ver que aqui eu já não consigo ter os ovos pequenos igual eu tô tendo lá, entendeu? Porque, como eu disse para vocês no vídeo, essas aves aqui, essas aves teriam que ser descartadas, tá? Junto com aquelas que eu descartei ali em cima, tava ali em cima.
são as aves mais velhas que eu tenho aqui no criatório. Aves que estão inteirando aí a faixa aí de 10 para 11 meses. E com 12 meses, pessoal, eu já aconselho, tá? Todos descartarem essas aves já. Então, como aqui a gente, eu separando, vi que essas aves ainda, tá? Pode me dar uma ótima produção de ovos. Eu resolvi segurar elas mais algum tempo, mas algumas estão com os ovos menores. Infelizmente, esses ovos não vão nem para consumo e nem para envios, tá? Então, a gente tem algumas aves aqui que a gente só trabalha com fêmeas, tá? Que são aves que são para ovos para consumo. E a gente tem algumas aves aqui e algumas gaiolas que a gente tem somente ovos férteis, tá? Então, se fosse para mim vender, tanto para consumo quanto para ovos férteis, esses ovos não podem ir para o cliente de forma alguma. Isso é descarte. Ou então você cozinha, né, repõe de nutrição para algumas outras aves, ou então você faz algum tipo de conserva para você, ou consumo próprio para você, mas para vender para o cliente não tem como. Então a gente já nota aqui que a diferença, tem aves mais novas que estão botando ovos do tamanho padrão normal, e tem aves mais velhas que estão finalizando a postura. Então, meu amigo, talvez, provavelmente, não sei se você tem um controle aí, tá? De quanto tempo tem as suas aves, tá? Por isso que a gente tem aqui a separação de lotes, por isso que a gente tem aqui também, ó, todo um controle de qual é a idade das nossas aves, porque a gente anilha todas as nossas aves com anilha de cor colorida, tá? Então a gente tem um controle aí na hora de descartar. A gente olha ali a cor da anilha, tá vendo? Tem algumas aqui, ó, que é amarela, tem outras ali que é verde, então tem outras aqui que é vermelha. Estão todas misturadas, tá? Com o que a gente vai fazendo um choque de sangue, né, nas aves. A gente pega aves de outras raças, né, de outra genética, e vai colocando junto para a gente fazer essa seleção e chegar a uma genética top. É o que a gente sempre está buscando aqui, uma genética de qualidade. Mas independente se estão misturados ou não, a gente consegue ver pela cor da anilha que está no pé das aves. Então, quando a gente tem que descartar, a gente olha a data ali, temos que descartar. Já está chegando o final de produção do lote da coloração da anilha vermelha, tá? Então a gente vem cá, passa nas gaiolas. Então a gente sabe que essas aqui são mais velhas, essas aqui vão ter anilha de outras cores, tá? A gente passa nas gaiolas aqui, pega todas que estão com anilha vermelha, tanto macho quanto fêmea, e descarta essas aves, tá? Os machos a gente descarta bem antes, tá? Por causa que costuma secar a bolsa de esperma deles bem mais antes, mas a gente faz essa reposição de macho aí. Então pode ser que as suas codornas aí do outro lado, meu amigo, ou a de vocês aí, estejam com baixa produção e estejam com ovos pequenos, porque já estão finalizando o período de postura das suas aves. E não adianta, pessoal, insistir, dar ração, quantidade maior de ração, não adianta, tá? É uma hora que vocês têm que acostumar e preparar para vocês descartar suas aves. Enquanto isso, não chega, vocês têm que repor aí lotes de codornas novas, que vai vir com outras produções para vocês aí, tá? Com mais produções para vocês. Então, pessoal, eu acho que eu detalhei bastante para vocês algumas etapas, né, que vocês têm que tomar cuidado, prestar bastante atenção, para que vocês possam ter esse resultado aí do outro lado aí, tá? Não basta só, né, a alimentação, tudo tem que acompanhar, ter a data de nascimento. Outra coisa também, rapidinho, para que a gente não possa esquecer, estresse, tá, pessoal? Aves estressadas demais, você movimentando a ave demais, troca demais, tá? Faz muito barulho, né? Não tem um ambiente correto para suas aves. Um dia está num lugar, outro dia está em outro. Isso também vai fazer que as suas aves parem a produção e muitas das vezes vão botar até ovos menores, tá? Então, isso, ovos sem pigmentação, tudo é questão de estresse também, tá? Então, às vezes, você tá num local aí com as suas aves que passa muita gente, faz muito barulho, tem criança que toda hora vem mexer, brincar, pegar nas codornas, toda hora chega visita, mexendo nas gaiolas, querendo pegar uma, querem pegar outra. Então isso aí também atrapalha bastante, tá? Então, por isso que eu falo, quer mexer com codornas, quer criar codorna, prepara um local,
deixa o local bem organizadinho, deixa o local separado somente para as aves, tá? Sem contato de outras pessoas, porque as aves vão acostumar com esse local que você escolher, e ali provavelmente ela só vai ter uma perca de produção quando tiver alguma coisa que sai fora do normal naquele ambiente. Agora, se ficar mudando muito as aves, provavelmente também você vai ter as aves que estão estressadas, né? Umas aves ali que saiu da rotina delas e vai acabar muitas das vezes botando ovos pequenos ou até mesmo parando a produção por alguns dias, tá? E isso aí não é o que a gente quer, né, pessoal? Então, meu amigo, não sei te falar ao certo por que suas aves estão botando todos os ovos pequenos, mas tenta observar algum desses fatores que a gente falou com vocês aqui no vídeo, que talvez pode ser algum desses fatores que estão acontecendo aí nos seus criatórios aí e que está levando, infelizmente, as suas aves ter ovos pequenos, tá? Então, preste bastante atenção. Eu espero ter ajudado vocês bastante, tá? Eu aconselho novamente, escolha o melhor lugar para suas codornas, tá? Evite ficar transportando as codornas de um lugar para o outro, mexendo muito nas suas aves, deixa elas acostumar com o ambiente. E aí é trabalhar correto, porque, pessoal, eu falo aqui, ó, tô falando e gravando para vocês, mas isso não afeta minhas aves, porque as aves já estão acostumadas com a gente. Portanto, tem aves que quando a gente começa a falar aqui, elas já começam a cantar os machos. Então, tipo assim, as aves já acostumam com o tom de voz da gente. Agora, qualquer pessoa estranha que chega no ambiente, um grito, alguma coisa assim, que não é de costume das aves, elas vão começar a se estressar e provavelmente vai ter perda de produção, né? E outra, ovos menores. Então, evite, né? Eu tenho minhas aves aqui, trato delas todos os dias, mas eu não fico chuchando a mão dentro de gaiola pegando aves, a não ser quando uma ave ou outra está doente ou causa alguma mortalidade em algumas aves, eu tenho que tirar. Mas isso é um processo muito rápido, né? Não é constante, não é coisa que você vai ficar fazendo todos os dias a mesma coisa. Então é isso aí, espero ter ajudado vocês. Muito obrigado a cada um de vocês aí que estão do outro lado aí. Se você não é inscrito, mais uma vez, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, ative o sininho de notificação, tá? Se vocês não nos seguem na nossa rede social, eu vou deixar aqui, ó, novamente para vocês aqui, a nossa página lá no Instagram, Criatório Geóliva, tá? Acompanha a gente lá, vai lá, segue nós lá. A gente posta stories todos os dias para vocês aí, posta alguns rios para vocês lá, e algumas dicas também a gente dá bastante lá na nossa página lá no Instagram, tá? Que Deus abençoe vocês, tá? Que Deus ilumine vocês também aí do outro lado aí. Relembrando, pessoal, tome muito cuidado, faça o que a gente falou com vocês. Uma dessas etapas provavelmente é o que está prejudicando vocês aí do outro lado. Beleza, pessoal? Já deixou seu like? Já deixou seu comentário? Comenta pra gente aqui qual vídeo você quer que a gente grava aqui também. Deixa nos comentários aí pra gente estar gravando pra vocês. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Um abraço e tchau!